Spindel, que falou sobre fair play financeiro. Em entrevista à coluna do Rodrigo Matos do UOL, Bruno Spindel disse o seguinte, abre aspas, eu me preocupo em gerir o meu clube. Pelo Flamengo, teria fair play financeiro no Brasil ontem. Flamengo não faz uso de práticas que diversos clubes brasileiros fazem para competir por títulos. Flamengo não atrasa imagem, salário, compromisso que é devido, imposto, comissionamento, 13º, férias, compromissos com o governo. Flamengo é responsável. Não se vê ocorrer transfer ban aqui. E mantendo a credibilidade, não vai usar esse tipo de prática. A folha está no nível bem próximo dos 5 clubes que têm uma folha dos níveis mais altos no Brasil, fecha aspas, disse o Bruno Spindel. E de fato é uma preocupação, né, Mauro? Muitos clubes gastam muito mais do que arrecadam, enquanto outros, como o Flamengo e Palmeiras, que têm ali um poder aquisitivo melhor, conseguem, outros clubes que não têm dinheiro fazem contratações às vezes indevidas, digamos assim. Uma das maiores demonstrações de desinformação, até de ignorância, né, das pessoas quando elas aparecem em rede social ou diante até do microfone e falam em fair play financeiro como se a aplicação, né, de um sistema de fair play financeiro que existe na CBF, inclusive, lá, não colocam em prática porque não querem. Agora, porque nem tem presidente, né? Não tem nem quem faça isso, mas o César Grafietti já fez, né, que é o especialista nas análises de finanças dos clubes e tudo mais, a pedido da CBF, que a ele encomendou esse trabalho já há alguns anos, entregou lá todo o projeto de fair play financeiro. Ela não coloca em prática porque não quer. E a demonstração de desinformação, até de ignorância de algumas pessoas, é quando falam, não, tem que ter um fair play financeiro, porque o Flamengo está contratando muito jogador amigo, é o contrário. O Flamengo vai, se tiver fair play financeiro, quem não vai poder contratar, quem não tem grana para contratar. É o contrário, inverso. O fair play financeiro ele serve justamente para controlar os gastos dos clubes, de maneira que ele não possa contratar aquilo que ele não pode pagar. E no caso do Flamengo, o Flamengo não tem mecenas, o Flamengo não tem as rendas, a arrecadação do clube é toda detalhada no balanço no clube. Esse não é o problema do Flamengo. Parte financeira e administrativa, pelo contrário, ela está bombando. O Flamengo vai faturar 1,3 bilhão esse ano aproximadamente, sem ganhar um título sequer. Um ano de fracassos retumbantes no futebol, ainda assim vai faturar isso tudo. Imagina se tivesse conseguido uma temporada de vitórias. Então esse passa longe do problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo é a gestão do futebol, que é péssima, é pífia, né? Uma coisa medonha, né? E não mudou nada, está todo mundo lá. Não mudou uma cabeça. Todos os integrantes do departamento de futebol, do mais alto escalão até lá embaixo, todos estão lá. Os gerentes, a turma inteira está lá, feliz da vida, um trabalho fantástico. Vamos em frente para mais uma temporada, né, contratando novos jogadores e tudo mais. Agora, o valor que o Flamengo investiu nesse ano também vendeu muito também, né? Tem uma balança comercial, digamos aí, né? Aí eu não sei exatamente qual o valor das vendas, mas foram muitas vendas significativas. Eu acho que aí está certo. O clube tem dinheiro. Quando fala assim, o clube não é banco. Isso vale só para o Flamengo, Palmeiras talvez, mas um ou outro. Não é banco por quê? Tem dinheiro, né? E o banco guarda o dinheiro. O banco ele retém o dinheiro, ele fica ali, empresta e tal. O clube de futebol usa o dinheiro para fazer investimentos. No time de futebol. O clube de futebol ele faz isso. Então o clube não é banco. Eu acho engraçado quando fala assim, o time não tem dinheiro nenhum, o clube não é banco. Sim, o clube falido sem grana não é banco mesmo, que banco tem dinheiro. Esses clubes não têm dinheiro. Não pode usar o cheque especial. Exatamente, é o inverso, né? O clube age como o cliente descontrolado do banco. É isso. Que usa o cheque especial. Aliás, cheque o banco adora quando você usa cheque especial. Você fica refém do banco, porque os juros são altíssimos e é um problema sério. Então o problema do Flamengo é a gestão do futebol. Agora, por exemplo, você vê o mercado do Flamengo. É uma obsessão pelo Vinha. É um bom jogador. Agora, é a posição mais carente do Flamengo? Não é. A mais carente é a lateral direita, não é a esquerda. Na direita tem 3 jogadores, não tem nenhum. Porque nenhum deles se firma como titular. O único que não teve assim, muitas oportunidades até hoje foi o Varela. Mas está lá desde o ano passado. Vai para 2022 ele chegou. Já está 1 ano e meio no clube aproximadamente. Passou por 4 treinadores. E nunca conseguiu se firmar. Agora, no final, teve algumas oportunidades com o Tite, muito por eliminação, depois que o Wesley e o Mateuzinho erraram demais. Inclusive, contra o Atlético Mineiro, os 2 erraram no mesmo jogo, em 2 gols do Galo. Os 2 conseguiram errar, uma coisa assustadora. Então, a carência maior é a lateral direita, mas eles querem a lateral esquerda. Quer dizer, é difícil entender quais são os critérios de contratação. Agora tem a discussão do Everton Ribeiro, renovação de contrato.
Porque o Everton Ribeiro tem proposta de outros clubes que se propõem a contratar esse jogador, vão fazer um investimento, que ele é um jogador caro, significativo, mas contando que ele vai ser titular. Agora, se ele renovar com o Flamengo, ainda mais por 2 anos, o cara com quase 35 anos, ele vai ser reserva, ele já é reserva. Ele foi reserva boa parte de 2022, 2023, e a tendência, no ano que vem, quando vai fazer 35 anos, é ficar na reserva mais ainda mais agora com a chegada do De La Cruz. Então, qual a lógica de você renovar um contrato com um jogador tão caro? Esse é o ponto. Quer dizer, parece também que a folha de pagamento pode ser inchada eternamente. Vai renovando o contrato, dá aumento. E o Flamengo tem um problema muito sério, porque ele não tem controle na hora de... não tem controle, quer dizer, ele faz as renovações de contrato, muitas vezes com reajustes salariais, que são desproporcionais em relação ao mercado. E aí ele não consegue se livrar de alguns jogadores que ele não quer mais. Porque o cara ganha bem, ele ganha em dia, ele vai sair para quê? Ele só vai sair se porventura ele tiver incomodado, porque está encostado, está na reserva, não está jogando, um cara que não pensou na grana, fala, não, eu quero jogar, não quero ficar aqui na reserva, eu prefiro ganhar menos em outro lugar, ou abrir mão de alguma coisa aqui, mas eu quero jogar. Aí tudo bem, esse cara vai querer sair. Ou se algum clube fizer uma proposta muito boa, então, o cara vai... Senão o cara se acomoda e fica lá. Vê o caso do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ficou até o final do contrato no Flamengo. E não estava mais machucado no segundo semestre. Não foi para o Cruzeiro, não acertou o Cruzeiro. No meio do ano, o Flamengo pagaria parte do salário. Agora, não houve acordo entre ele e o Cruzeiro. Ele perdeu a oportunidade de, durante 6 meses, jogar em outro clube, mostrar recuperação física, condição técnica ele tem de sobra, para acertar um contrato ao final desse ano para o ano que vem. Como ele não jogou praticamente, ele jogou 2 vezes com o Tite como volante, numa necessidade. Como zagueiro, ele não jogou mais. Entrou no final do jogo, aquele jogo absurdamente festivo, não sei por que festivo, contra o Cuiabá, entrou no final. Mas mais porque inventaram essa festa sem cabimento num jogo de tamanha importância, que valia a vaga na Libertadores, na fase de grupos. E acabou que ele se acomodou ali. E agora vai ser difícil de convencer alguém a contratá-lo, porque há muitas dúvidas com relação à parte física, e ele perdeu a chance de, durante 6 meses, jogar, de repente, regularmente, por outro clube. Clube grande, o Cruzeiro, que tinha ali objetivos importantes no campeonato, permanecer na Série A, conseguiu. E ficou ali porque o jogador se acomoda. Eu estou aqui, moro aqui, está tudo certo aqui, ganho um dia, ganho bem. Vou ficando. Será que o Pablo vai querer sair do Flamengo? Quase nunca joga. Será que interessa ele sair do Flamengo? Marinho foi uma luta, né, para sair. Pois é, será que vai querer sair? O cara de repente não quer sair, o cara fala, fico aqui, não sei, estou aqui perguntando, estou questionando. E se ficar, ele não está errado, o cara tem um contrato a cumprir, ele fala, vou sair para quê? Vou para um clube ganhar menos? Agora, por exemplo, quando o Diego Ribas renovou com o Flamengo, houve negociação de salário, houve redução no final, porque ele já não era o Diego Ribas de um outro momento. A negociação do Everton Ribeiro, pelo que a gente sabe, é para trabalhar com as mesmas cifras. Então, eu não sou contra, ele ganha o maior salário do mundo, o salário do Messi, do Cristiano Ronaldo, isso não é problema meu. Agora, como é que o clube faz uma gestão financeira em que ele renova o contrato de um atleta que perdeu espaço no elenco, que era capitão do time titular absoluto, deixou de ser, que tende a ser mais reserva do que nunca porque foi feito um investimento caro no jogador mais jovem, muito bom, que é o De La Cruz, que joga na mesma posição e que pode ocupar exatamente o mesmo espaço do campo que o Everton Ribeiro costuma ocupar. Então, por que você renova com esse jogador por um custo elevado? Quer dizer, não tem como, cara, não tem sentido. Isso é uma gestão... mas aí você não pode reforçar o adversário. Então, para você não reforçar o adversário ou um outro clube, você retém um jogador na reserva, pagando um valor significativo. Eu não entendo essa lógica. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, isso é o quê? Isso é a gestão do futebol, que é péssima do Flamengo. Pífia. Uma coisa medonha. Agora, o clube financeiramente é muito bem gerido. Isso aí não é problema. Aliás, estão surgindo aí de novo agora nas redes sociais aparições da gestão anterior, né? Para voltar, que não sei o que e tal. Até parece que era maravilha. Era uma outra porcaria. Essa gestão é ruim e a outra é pior ainda, porque não ganhava nada. Essa não ganhou nada esse ano, né? Ganhou alguns títulos antes, importantes até. Não ganhava nada. Já tinha investimento para conquistar títulos, sim. Tanto que fez final de Sul-Americana, fez final de Copa do Brasil, chegou a brigar pelo título brasileiro em pontos corridos. E contratava já jogadores, não era um elenco inferior, não era esse elenco caro de hoje, mas estava ali batendo entre os mais caros do Brasil, sim, já em 2017, 2018 especialmente. E não conquistava nada. Aí aparecem os personagens ligados àquela gestão como se fosse ótima. O Flamengo precisa de uma mudança para o ano que vem, que vai ter eleição em dezembro, para um outro caminho. Gente que tenha uma outra mentalidade na hora de gerir o futebol, que não paparique o jogador, que saiba romper ciclos, que não fique preso ao passado.
É o caso, é crônico esse problema do clube. Até agora, não sei como que eles conseguiram não renovar com o Rodrigo Caio e não pedir, pelo amor de Deus, Felipe Luiz fazer mais um ano de contrato. Sem a menor condição de jogar profissionalmente, que não conseguia mais jogar. Jogava um jogo, parava um mês, né? Agora está dando entrevista, tudo que ele faz muito bem, fala, é desenvolto e tal, mas jogar não conseguia mais jogar, gente. Aí faz um jogo bom, joga de terno. Então, joga de terno vai ser técnico, amigo. O técnico pode usar terno, o jogador joga chuteira, calção, fardamento. É realidade. Então, assim, é muito confuso. Essa parte financeira aí não tem o que falar. E isso não é uma herança da gestão anterior apenas. Isso é um trabalho que tem gente da gestão anterior e gente da atual gestão que começou tudo isso em 2012, que o torcedor também ignora. 10 anos. Isso aí começou... O próprio Landim participou desde o começo e outros que estão com ele. E outros que trabalharam na gestão do Bandeira de Melo também participaram. Tem esse filho bonito, tem uma porção de pais. O pai não é o Bandeira, o pai não é o Landim, o pai não é o A, o B ou o C. São várias pessoas que participaram do processo, algumas não estão mais no clube, outras saíram e voltaram, outras continuam até hoje e tal, e que participaram disso. Então, não é a parte financeira apenas, é administrativa, financeira, e aí você tem uma política do clube de alavancar a receita, de priorizar pagamento de dívida, o que foi feito, e nisso foi feita uma receita do bolo lá atrás, o Bandeira, quando houve a cisão, e saíram Landim e outros, o Bandeira manteve, fez corretamente o que tinha que fazer, manteve aquela austeridade, nisso ele foi corretíssimo. A gestão do futebol, que foi um negócio terrível, né? Mas nisso aí ele manteve ali o prumo, e isso continua. E na gestão do Landim, algumas coisas importantes que aconteceram. Eles conseguiram alavancar ainda mais a receita. Essa gestão vai muito bem nesse aspecto. Todo o problema está no futebol. E, claro, tem toda uma parte política também de não aceitar a oposição, né, de tentar punir torcedores, associados, conselheiros que se manifestam contra a atual gestão. Isso acontece. Tem vários problemas absurdos na gestão atual. Mas essa parte da gestão financeira, administrativa, pelo contrário. E a receita do Flamengo só cresce. Agora, não adianta aumentar o dinheiro, ter grana, contratar jogador, mantendo essa mentalidade. Então, eu acho assim, impressionante. E como as pessoas imaginam, os torcedores do Flamengo, muitos imaginam que dá para ficar assim, gastando à vontade, tudo, como se... Não é assim também. Nenhum clube é assim. Nenhum clube é assim. E essa resposta, né, do Bruno Spindel foi até uma resposta ao que disse o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, em uma declaração na sexta-feira. O Rodrigo disse o seguinte, abre aspas, tem clubes aí que tem uma folha salarial praticamente o dobro da do Galo, que é o caso do Flamengo, fecha aspas. Ele deu essa entrevista e aí o Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre essa resposta e falou sobre o fair play financeiro. Bruno Prado, uma declaração do Rodrigo Caetano, Bruno Spindel também ali respondendo, dizendo que o Flamengo não atrasa ninguém, não atrasa nada, e de fato é uma verdade. É um clube que tem o poder de, por exemplo, pagar à vista a multa rescisória do De La Cruz de quase 80 milhões de reais. E pode fazer. O Flamengo tem feito contratações desse tipo. Até pouco tempo ninguém conseguia fazer contratações aqui no futebol brasileiro de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Hoje é uma coisa possível, né? O Flamengo é quem normalmente faz esse tipo de contratação. Fair play financeiro, eu acho que deveria ter aqui há muito tempo. E realmente foi o que o Mauro explicou, né? As pessoas têm a ilusão de achar que fair play financeiro é assim, é um teto de gasto. Você só pode gastar até tanto. Todo mundo só pode gastar até tanto. Não é isso. Você pode gastar o que você pode, o que você tem, o que você arrecada. E aí, de fato, quem está mais organizado tem uma tendência de distanciar mais dos outros. No caso, o Flamengo, o Palmeiras e algum outro aí que tiver nessa condição. Eles vão distanciar, porque tem alguns times que, às vezes, montam equipes gastando mais do que podem e, por um curto prazo, conseguem ter um time competitivo, até ganhar título, mas que depois, no longo prazo, acaba tendo problema. A gente vê isso muito aqui no futebol brasileiro. Então, fair play financeiro seria ótimo para a organização do futebol brasileiro. Não sei se um dia vai acontecer, mas seria ótimo, né? Eu acho que, se acontecer, ainda vai demorar um pouquinho. E sobre o Flamengo, essa questão mesmo de desapegar, de rodar o elenco, de mudar, de trazer novos jogadores. Não que os caras que estão ali, aí é mais os que estão sem contratos, que vão acabar o contrato. Não que não sirvam mais. O Everton Ribeiro, ele joga em praticamente todos os times aí do país, tranquilo, um ótimo meia. O Everton Ribeiro, se ele ficar no mercado, ele pode jogar como titular, talvez, em 18 ou 17 times da Série A. Né?
no Palmeiras hoje, ele não tiraria o Veiga, por exemplo, se fosse uma disputa direta, mas até poderia jogar com o Veiga. É um jogador muito bom, né? Mas é um jogador que já está mais velho, é um jogador que não conseguiu manter o mesmo ritmo. Em 2022 ele foi para a Copa do Mundo e estava bem. Ele, quando saiu a convocação para a Copa, ele estava jogando bem. Mas um jogador que depois que passa dos 30, aí é de cada um, mas acontece, tem casos assim que o cara tá bem um ano, no outro ano já caiu muito, porque é natural, o ser humano, qualquer ser humano, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais dificuldade para se manter bem fisicamente. Aí a gente está falando de atletas de um alto nível, né? Atletas de um nível competitivo, atletas de elite. Então é normal ter uma queda de rendimento. Não quer dizer que ele não vai ter mais condição de jogar. Ele ainda pode jogar bem por mais alguns anos em outros clubes, mas no Flamengo hoje, realmente ele é reserva. Ainda mais olhando como o Tite armou o time, agora talvez arme de uma outra maneira com o De La Cruz ali. O Arrascaeta com o Tite nessa reta final, o Everton Ribeiro, ele era reserva do Arrascaeta. Estava bem claro ali que o Tite, ele colocou 2 pontas e o Everton Ribeiro, quando entrava, era para substituir o Arrascaeta. Então talvez com o De La Cruz ele tire um ponta num time base aí, vai todo mundo jogar porque tem muito jogo, mas talvez ele mude um pouquinho essa maneira de jogar, encaixe mais um meia pelo lado, o De La Cruz joga pelo lado como o Everton Ribeiro jogava. Então, na hipótese de ter 2 meias, o De La Cruz, a tendência é que ele fique à frente do Everton Ribeiro. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Comente aqui, pessoal, a sua opinião. Você é a favor ou você é contra o fair play, né? Vale lembrar que o Flamengo aí, rapaziada, tá investindo mais de 1 bilhão, né? Desde 2019. Então, um time aí no futebol continental, né? Sul-americano, com um poder de investimento muito alto, né? O Flamengo aí, que vem fazendo grandes contratações, né? Anunciou aí a chegada do De La Cruz. Tá correndo atrás também da contratação do lateral esquerdo Matias Vinas. E também, rapaziada, tem Léo Ortiz, né? E outros companheiros aí que podem estar chegando para somar na equipe do Flamengo, né? Eu quero deixar aqui, pessoal, uma pergunta para vocês também, torcedores rubro-negros. A questão do Everton Ribeiro, né? O Flamengo deve renovar com esse jogador ou o Flamengo tem que dar um basta, né? E não renovar mais com o Everton Ribeiro? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você quer receber as notícias do Flamengo de hoje e as notícias do Flamengo atualizadas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que logo mais voltarei com mais informações do Flamengo.